secretário da Casa Branca, Estados Unidos estão sem fundos para ajudar a Ucrânia. O coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, informou que Washington emitiu o último pacote para o qual tivemos financiamento de ajuda à Ucrânia. Desapontado, Kirby instou o Congresso dos Estados Unidos a aprovar mais fundos de assistência militar para Kiev. Durante a coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 11 de 1 de 2024, Kirby destacou que o país não dispõe mais de recursos para auxiliar a Ucrânia. Ele ressaltou que é crucial para que o Congresso aprove um montante adicional de dinheiro para Kiev. A declaração é feita simultaneamente à suspensão pelos Estados Unidos do fornecimento de armas e material militar à Ucrânia devido à falta de orçamento. Defesa dos Estados Unidos divulga nova estratégia, admite atraso em armas já utilizadas por Rússia e China. Documento publicado hoje 11 de 1 de 2024. A defesa norte-americana afirmou que serão necessários vários anos para reabastecer algumas das armas fornecidas à Ucrânia e pontuou que Moscou e Pequim estão mais desenvolvidos no setor de armas hipersônicas. Nesta quinta-feira, 11 de 1 de 2024, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou sua nova estratégia industrial de defesa nacional e reconheceu que o Pentágono precisa de uma injeção de ideias novas e de capital de risco para revitalizar sua base industrial, à medida que Washington procura ganhar terreno perdido para a China renovar os estoques enviados para a Ucrânia. A China se tornou a potência industrial global em muitas áreas chaves, desde a construção naval até os minerais críticos e microeletrônica, ultrapassando os Estados Unidos, bem como os seus aliados europeus e asiáticos, afirmou o departamento no relatório segundo a agência Bloomberg. A estratégia culpou fabricantes antigos pela falta de produção de defesa avançada. Na visão do órgão, serão necessárias infusões de capital de risco porque muitos empreiteiros de defesa tradicionais ainda não adotaram tecnologias de produção avançadas enquanto lutam para desenvolver negócios para o investimento de capital necessário. Isso impacta diretamente a capacidade do Departamento de Defesa de reduzir os prazos de fabricação e os custos do ciclo de vida de armamentos e de aumentar a prontidão. Ao mesmo tempo, os desafios que o Pentágono enfrenta foram sublinhados por uma série de motivos, relatou o departamento. O órgão sinalizou que serão necessários vários anos para reabastecer algumas das armas fornecidas à Ucrânia a partir dos arsenais. O Pentágono também apontou o lento desenvolvimento de armas hipersônicas altamente manobráveis já utilizadas por Rússia e China e frisou a preocupação contínua dos empresários do Vale do Silício de que a contratação de defesa seja voltada para um punhado de empreiteiros gigantes e não para as empresas de tecnologias mais ágeis. O documento também apela para uma abordagem que englobe uma gama mais ampla de desenvolvimento da indústria de defesa norte-americana, que agregue fluxo de financiamento, especialmente capital privado e capital de risco. A consolidação da base industrial de defesa ocorreu ao longo de uma geração e exigirá outra geração para se modernizar, alertou. A estratégia inédita também recomenda que o Pentágono trabalhe com as nações do Indo-Pacífico com a frente multinacional para combater a China, tal como fez a Organização do Tratado do Atlântico Norte e outros países em nome da Ucrânia. O documento ainda destaca a necessidade de renovar e reforçar proteções contra o investimento chinês, o chamado capital adversário. A estratégia apela ao trabalho com a indústria para identificar e estabelecer arsenais de peças críticas, produtos acabados e mercadorias necessárias para atender aos requisitos de produção para a condução sustentada em campanhas contra adversários, sublinha a mídia. Por fim, o departamento alerta que os atuais mecanismos reguladores, incluindo o Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos e as ordens executivas que regem as fusões e aquisições, não proporcionam a defesa de aspecto total do capital visado da China e de outros adversários. A Bloomberg analisa que a estratégia divulgada hoje contém muitos floreios retóricos sobre as causas do declínio da base industrial norte-americana, mas carece de políticas reais, incluindo onde o Pentágono vai injetar dinheiro para aumentar as capacidades. A mídia afirma que essas definições devem vir futuramente em um plano de implementação prometido. HRW. Estados Unidos violam as próprias leis internas ao fornecer armas a Israel. Relatório da organização aponta que leis internas dos Estados Unidos exigem que destinatários de armas cumpram as diretrizes do direito internacional, o que não é o caso de Israel em sua ofensiva na faixa de Gaza. A organização Human Rights Watch divulgou nesta quinta-feira
11 de 1 de 2024, seu relatório mundial de 2024, no qual afirma que a transferência de armas do governo do presidente americano Joe Biden para Israel em meio à ofensiva israelense na faixa de Gaza viola as leis e políticas internas dos Estados Unidos, que exigem que os destinatários de armas cumpram as diretrizes do direito internacional, o que não é o caso de Israel na sua ofensiva. O presidente Biden criticou fortemente o ataque liderado pelo Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro, que resultou na morte de centenas de israelenses e outros civis. Ele prometeu maior apoio à defesa de Israel, além da ajuda militar anual já aprovada. Essa assistência e segurança transferência de armas violaram as leis e políticas internas dos Estados Unidos que condicionam a ajuda militar dos Estados Unidos a garantir que os parceiros não violem o direito internacional. De acordo com o HRW, após o ataque do Hamas em 7 de outubro, a administração Biden solicitou 14,3 bilhões para enviar mais armas para Israel, além de 3,8 bilhões em ajuda militar dos Estados Unidos que Israel recebe anualmente. Os Estados Unidos também transferiram ou se comprometeram a transferir bombas de pequeno diâmetro, kits de orientação Joint Direct Attack Munition, projetos de artilharia 155 mm e 1 milhão de cartuchos de munição, entre outras armas. No entanto, os Estados Unidos suspenderam os envios de armas ligeiras devido à preocupação de que essas pudessem ser transferidas para colonos responsáveis pela violência contra os palestinos na Cisjordânia, acrescenta o relatório. Desde 7 de outubro, a administração Biden não impôs condições sobre como Israel poderia usar a sua ajuda militar no meio da guerra em curso com o Hamas. Tanto o Pentágono como a Casa Branca afirmaram confiar que Israel utilizará essa ajuda de forma adequada. Londres diz que Brexit custou 140 bilhões à economia britânica e pede reconstrução urgente com a União Europeia. No divórcio entre o Reino Unido e a União Europeia, a economia da capital Londres ficou com 30 bilhões de euros a menos do que seria sem a saída do bloco europeu. O Brexit foi apoiado por 52% dos eleitores no referendo de 2016, que desencadeou a saída britânica do bloco. O presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, culpou o Brexit por custar à economia do Reino Unido 140 bilhões de euros, apelando ao governo para reconstruir urgentemente as relações com a União Europeia a fim de conter o declínio. A versão linha dura do Brexit está arrastando nossa economia para baixo, aumentando o custo de vida. O custo da crise do Brexit só pode ser resolvido se adotarmos uma abordagem madura e se estivermos abertos a melhorar os acordos comerciais com os nossos vizinhos europeus, afirmou o gabinete do presidente, segundo a agência Bloomberg. A separação do Reino Unido com o bloco europeu também significou que há 2 milhões de empregos a menos em todo o país do que haveria de outra forma, incluindo 290 mil empregos perdidos em Londres, de acordo com uma pesquisa da Cambridge Econometrics, encomendada pela Câmara Municipal e citada pela mídia. Precisamos urgentemente construir um relacionamento mais próximo com a União Europeia. O novo acordo não só impulsionará a nossa economia e ajudaria a elevar os padrões de vida, mas também ajudaria a desbloquear o crescimento e a prosperidade que necessitamos, acrescentou o Khan. A produção econômica britânica teria atingido 2,34 bilhões de euros em 2023, se o país tivesse permanecido dentro da União Europeia, 6% a mais do que os 2,2 bilhões de euros que registrou de acordo com a Cambridge Econometrics. Marinha iraniana prende petroleiro envolvido em disputas Estados Unidos e Irã no Golfo de Omã. Nesta quinta-feira, 11 de 1 de 2024, a Marinha iraniana apreendeu um navio-tanque com petróleo iraquiano destinado à Turquia, em retaliação ao confisco do mesmo navio e seu petróleo em 2023 pelos Estados Unidos, informou a agência iraniana Fars. O navio-tanque foi apreendido pelos Estados Unidos no ano passado em uma operação de aplicação de sanções quando navegava com um nome diferente, Swarzi Rajan. Após a medida, o Irã alertou que a ação norte-americana não ficaria sem resposta. Após o roubo do petróleo iraniano pelos Estados Unidos no ano passado, o navio-tanque St. Nicholas foi apreendido pela Marinha do Irã nesta manhã de 11 de 1 de 2024, com uma ordem judicial, e está a caminho dos portos iranianos, disse a força, segundo a agência. O St. Nicholas, comodoro das Ilhas Marshall, foi abordado enquanto navegava perto da cidade de Sohar, em Omã. A embarcação carregava 145 mil toneladas métricas de petróleo do porto iraquiano de Barça e se dirigia para Aligarh, no oeste da Turquia, através do canal de Suez, disse a operadora Empire Navigation.
acrescentando que havia perdido contato com o navio. O navio tanque é tripulado por 19 pessoas, incluindo 18 cidadãos filipinos e um cidadão grego, e foi fretado pela refinaria de petróleo turco Tupras, violada as sanções ao Irã ao transportar petróleo do país do Oriente Médio, e foi forçado a descarregar sua carga de petróleo de 1 milhão de barris nos Estados Unidos. A ação ocorre logo depois que os jatos e navios de guerra norte-americanos e britânicos derrubaram 18 drones e 3 mísseis antinavio após o maior ataque do Houthis no Mar Vermelho, conforme noticiado. Estados Unidos minam a confiança dos investidores internacionais se confiscarem ativos da Rússia, diz Kremlin. A administração norte-americana promoveu previamente um pacote de financiamento de 60 bilhões para Kiev e procura a ajuda do resto do G7 para legitimar a medida de confisco. O Kremlin comentou a notícia, sublinhando que Washington não notificou Moscou sobre a medida. A Casa Branca está pronta para apoiar um projeto de lei para confiscar os ativos russos congelados a fim de transferi-los para a Ucrânia, informou na quarta-feira 10 a agência norte-americana Bloomberg. A administração de Joe Biden apoia em princípio o projeto de lei que permitiria o confisco dos fundos, apontou a agência, citando um documento que o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos enviou ao Comitê de Relações Exteriores do Senado do país em novembro. Biden decidiu endossar a medida anti-russa depois que os republicanos bloquearam uma rodada de ajuda de 60 bilhões para a Ucrânia no Congresso. Senadores americanos apresentaram em junho de 2023 um projeto de lei que permitiria que os ativos soberanos russos fossem confiscados e transferidos para Kiev. Ao mesmo tempo, a Casa Branca quer coordenação com outros países do G7 para, em outras coisas, reduzir o risco de minar a confiança dos investidores estrangeiros nos Estados Unidos, aponta a Bloomberg. Dmitry Peskov, porta-voz presidencial da Rússia, comentou a notícia, sublinhando que Washington não notificou a Rússia sobre a medida. É claro que quase não temos canais de comunicação, ninguém notificou ninguém, relatou ele. Essa ação dos Estados Unidos mina sua autoridade financeira internacional, mina a confiança dos investidores internacionais, disse Peskov. Auditoria. Pentágono não rastreou adequadamente mais de 1 bilhão em armas enviadas à Ucrânia. O Pentágono não conseguiu rastrear adequadamente mais de 1 bilhão em armas enviadas à Ucrânia. E ainda não está claro se alguma arma foi desviada, disse o escritório de auditoria do Departamento de Defesa em um novo comunicado da auditoria sobre a assistência militar dos Estados Unidos a Kiev. O Departamento de Defesa não cumpriu integralmente os requisitos do programa Monitoramento Aprimorado do Destino Final para contabilizar artigos de defesa designados para a Ucrânia. Em 2 de junho de 2023, 1,005 bilhão, ou 59% dos mais de 1,699 bilhão de artigos de defesa designados para a Ucrânia foram negligenciados para um inventário de número de série exigido. Altas taxas de inadimplência podem estar correlacionadas com a incapacidade de manter o rastreamento completo dos artigos de defesa designados para a Ucrânia, o que, por sua vez, pode aumentar o risco de roubo ou desvio, afirma o relatório. O relatório do gabinete deixou claro que a auditoria não abordou a questão de saber se alguma assistência militar à Ucrânia foi desviada. Estava além do escopo da nossa avaliação determinar se houve desvio de tal assistência. O escritório de auditoria do Departamento de Defesa agora tem pessoal estacionado na Ucrânia e o Serviço de Investigação Criminal de Defesa do escritório do Departamento continua investigando alegações de conduta criminosa em relação à assistência da segurança dos Estados Unidos à Ucrânia, afirmou. China e Ocidente estão caminhando para uma guerra comercial? Pergunta. Washington e Bruxelas relutam em ver a China assumir a liderança quando se trata de tecnologia de ponta, disse a Sputnik Dr. John Gong, professor de Economia da Universidade de Negócios e Economia Internacionais em Pequim, especialista do Fórum da China. A mudança do governo chinês no sentido de injetar dinheiro na indústria como atividade relacionada com a propriedade ameaça alimentar ainda mais as tensões comerciais globais e até resultar em uma guerra comercial entre Pequim e o Ocidente, informou a Bloomberg. Parte desta política diz respeito aos chamados 3 novos itens, especificamente veículos elétricos, painéis solares e baterias renováveis, que estão se tornando os novos motores de crescimento das exportações da China, acrescentou a mídia. Se uma guerra comercial entre a China e os países ocidentais vai acontecer ou não, depende da balança comercial, disse a Sputnik Dr. John Gong. De acordo com ele, existe uma vasta disparidade comercial entre a China e os Estados Unidos, a República Popular da China e a União Europeia.
A China precisa trabalhar com os Estados Unidos e a União Europeia para tornar o comércio mais equilibrado a longo prazo. Mas a solução deveria ser aumentar suas exportações para a China, sejam eles de bens ou serviços, em vez de reduzir as exportações da China para esse país, afirmou Gong. Gong lembrou que cerca de 40% das exportações da China estão, na verdade, associadas às empresas estrangeiras que operam na República Popular da China, que podem ser subsidiárias integrais ou joint ventures. Portanto, não é apenas a China que exporta a sua produção. As empresas norte-americanas na China também exportam, esclarece o especialista. O professor também destacou as preocupações de Washington e Bruxelas sobre o crescimento industrial da China, que, segundo ele, também tem uma competição na perspectiva tecnológica. Gong afirmou que os Estados Unidos e a União Europeia relutam em ver a China assumir a liderança em tecnologia de ponta, como carros elétricos, baterias e painéis solares, algo que ele destacou ser tudo uma questão de domínio na alta tecnologia. As observações surgem depois dos Estados Unidos e a União Europeia terem intensificado os alertas sobre o acesso de capacidade da China com a Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, alertando que este acesso de oferta poderá surgir no futuro em indústrias nas quais a China está investindo fortemente. A chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, por sua vez, afirmou que as capacidades excessivas da China nas indústrias protegidas estão inundando os mercados globais e podem minar a nossa base industrial. A Comissão da União Europeia também lançou diretamente uma investigação sobre os veículos elétricos chineses, um movimento raro, uma vez que tais pesquisas são normalmente solicitadas pela indústria. A questão surge na sequência de uma afirmação do Ministério das Relações Exteriores chinês de que a União Europeia deveria levantar suas restrições às exportações contra a China, a fim de eliminar o desequilíbrio no comércio com a República Popular da China. As restrições da União Europeia à exportação de produtos de alta tecnologia para a China nos últimos anos limitaram diretamente a capacidade da União Europeia de explorar o potencial de exportação para a China e conduziram a um comércio desequilibrado entre as duas partes. Se a União Europeia quiser realmente resolver essa questão, precisa suspender o controle de exportação contra a China, em vez de colocar a culpa na China, destacou o comunicado. Em um desenvolvimento separado, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse anteriormente que as restrições às exportações da China são significativamente diferentes das impostas pelos Estados Unidos, uma vez que não visam nenhum país ou empresa em particular. Em agosto de 2023, Pequim impôs controles de exportação de metais de terras raras, como galho, germânio, para proteger a segurança nacional. Mais tarde, em outubro, o Ministério do Comércio chinês também anunciou que, a partir de 1º de dezembro, todas as exportações de grafite precisariam da aprovação oficial. Em dezembro, as autoridades chinesas introduziram restrições à exportação de uma série de tecnologias relacionadas com a extração e processamento de elementos de terras raras. Em outubro de 2022, os Estados Unidos restringiram a exportação de equipamentos e itens específicos de fabricação de semicondutores avançados para empresas chinesas. Um ano depois, em outubro de 2023, os Estados Unidos expandiram ainda mais estas restrições à exportação de semicondutores avançados. Pequim acusou repetidamente Washington de explorar medidas de controle para sobrecarregar as empresas chinesas. As relações Estados Unidos e China têm estado sob tensão durante um período considerável devido a crescentes limitações à exportação de bens e serviços dos Estados Unidos, a continuação dos direitos de importação sobre produtos chineses, ao aumento do comércio global conduzido em yuan e a diminuição da influência do dólar americano em todo o mundo. Estados Unidos e Israel na areia movediça, por Eduardo Vasco. Já está muito claro que Israel não vai ganhar nenhuma guerra em Gaza. A vitória em uma guerra como esta, que é uma guerra imperialista, colonial, de invasão, não tem nada a ver com a devastação causada ao país atacado, mas com a dominação política, administrativa e a consequente estabilização desse domínio. Para vencer, Israel precisa afastar o Hamas do poder e aniquilar seu potencial de oposição, instalar o regime Titere e pacificar a faixa de Gaza aos moldes do que a OTAN e os Estados Unidos fez no Kosovo. E a história já mostrou que isso é inviável em Gaza, pois desde 1948 o Estado é de guerra sem fim, apenas com algumas desescaladas momentâneas em todo o território da Palestina histórica. Israel reúne as principais características de um invasor derrotado: crise política e econômica interna, despreparo, desmoralização do exército, oposição da opinião pública mundial e, por outro lado, a resistência ferrenha do inimigo. Sua situação é muito semelhante ao dos Estados Unidos pós-1968 no Vietnã ou na segunda metade do período de ocupação do Afeganistão. A diferença é que esse cenário é extremamente negativo é uma realidade já nos primeiros 3 meses de guerra, para não dizer desde o primeiro dia.
No âmbito militar, as forças de defesa de Israel acumularam vexame atrás de vexame, demonstrando uma falta impressionante de preparação para um exército que sempre foi considerado um dos mais temidos do mundo. Dispararam contra seus próprios cidadãos quando da ofensiva da resistência palestina em 7 de outubro, se é que não foi proposital. Bombardearam os seus próprios cidadãos que haviam sido capturados pelos palestinos em Gaza. Mataram 30 de seus próprios soldados como resultado do fogo amigo. Muitos militares em posição de comando são absolutamente inexperientes e ao menos 2.800 tiveram de receber tratamento psicológico por traumas de guerra. No seu turno, o inimigo está com a moral alta. As pesquisas de opinião mostram um aumento na já elevada popularidade do Hamas e uma crença dos palestinos na vitória. E se os combatentes representam cerca de 10% dos 23 mil palestinos assassinados em Gaza, essas baixas não chegam a 5% do número de militantes armados da resistência. Israel emprega mais de 250 mil soldados na ativa e outros 200 mil reservistas na guerra. Mas a quantidade de tropas conta pouco em uma guerra irregular e assimétrica como esta, contra algumas dezenas de milhares de guerrilheiros urbanos que podem aparecer a qualquer momento na frente dos soldados, saindo de túneis, casas, becos e buracos. Muitos soldados israelenses despreparados e inexperientes seguram seus fuzis borrantes nas calças. Até agora, cerca de 180 militares de Israel foram mortos na invasão a Gaza, com o número dos soldados feridos podendo chegar a 20 mil, segundo a reportagem da Bloomberg. Embora as marchas fatais sejam pequenas se comparadas aos do adversário, são as maiores que Israel já teve nesse tipo de guerra contra a resistência palestina, que levou o Washington Post a chamar de histórica a taxa de soldados israelenses mortos. No âmbito político interno, 2023 foi o pior ano da história de Israel, segundo o Haaretz, o principal jornal do país. O governo mais reacionário ideologicamente que Israel já teve, ainda mais do que as administrações anteriores de Benjamin Netanyahu, chegou ao poder como resultado de um acordo que indicou a opção do imperialismo americano por endurecer o regime do Estado fantoche e artificial diante de um cenário que já se sabia cada vez mais complicado para Israel. Com o fortalecimento do eixo da resistência, a extrema-direita foi escolhido na falta de opções que pudessem estabilizar minimamente a situação política conturbada e garantir as posições dos Estados Unidos na região. O grande problema é que os fundamentalistas sionistas não querem estabilizar nada e suas soluções para a região e suas soluções para a sobrevivência da colonização da Palestina não passam pela diplomacia. Os ganhos com ela são parciais e demorados demais para o seu gosto. Netanyahu e sua gangue entraram assim em choque com a tática estabelecida pelo imperialismo em Israel. E isso, como acabou ocorrendo, geraria uma instabilidade que poderia ser fatal. Por isso, os Estados Unidos estão utilizando o poder judiciário para tentar retomar as rédeas da política israelense, a fim de que essa divergência tática, que inclusive levou Netanyahu a se aproximar de Putin, seja dissipada. As manifestações de rua, que no fundo expressam um enorme descontentamento de uma parte dos israelenses com a tática de Netanyahu e com a instabilidade gerada por ela, tem apoio da CIA, como foi reportado pela imprensa norte-americana, porque já no início de 2023 era possível presumir um destino desastroso para o regime sob a condução de Netanyahu. A Operação Tempestade Al-Aqsa veio para aprofundar essa crise política de uma maneira dramática. As divisões chegaram à alta cúpula governamental, com trocas públicas de farpas entre seus membros. A tempestade Al-Aqsa está desferindo duros golpes na economia israelense. A guerra consome 220 milhões de dólares diariamente, superando o orçamento anual para a segurança do Estado. O déficit orçamentário subiu de 2,6% do PIB em outubro para 3,4% em novembro e deixarão de ser arrecadados 20 bilhões de dólares no começo de 2024. Houve uma queda de 12% no mercado de ações, redução de consumo e da arrecadação de impostos e um abalo na confiança dos empresários e investidores. Milhares de trabalhadores estrangeiros fugiram de Israel desde outubro, enquanto o governo suspendeu o contrato de 100 mil trabalhadores palestinos e 20% dos trabalhadores israelenses foram convocados para a guerra. 115% no setor de tecnologia, o carro-chefe da economia, despencando a arrecadação das empresas do ramo em 56%, cerca de 900 mil pessoas, incluindo trabalhadores altamente qualificados nos setores chaves da economia, chegaram a deixar o seu trabalho devido à guerra. Fora os 230 mil evacuados das fronteiras norte e sul. O governo está tendo de arcar com os custos dos deslocados e do salário dos reservistas convocados para o exército. O porto de Eliad, principal de Israel, praticamente não funciona mais desde o bloqueio do Mar Vermelho pelos Houthis. Os corajosos iemitas, com um simples movimento, atingiram o calcanhar de Aquiles do regime de ocupação da Palestina, principalmente porque, além de agudizar a crise econômica dentro de Israel, está apertando fortemente o caldo dos financiadores do genocídio promovido por Tel Aviv. As grandes potências ocidentais controladoras do sistema econômico internacional, a BBC informa que as taxas de transporte marítimo chegarão a aumentar em cerca de 250% para importadores do Reino Unido,
porque os ataques contra navios de ou com destino a Israel, que passa pelo Mar Vermelho e o Estreito Bab al-Mandab, levar as empresas transportadoras a evitar esse trajeto, mesmo que não tenha vínculo com Tel Aviv. Assim, deve optar por rotas mais longas e, portanto, mais caras, repassando prejuízos para seus clientes, que, por sua vez, repassam para os consumidores finais. O mercado petrolífero é um dos mais prejudicados. Na reta final de dezembro, o preço do barril de petróleo chegou ao pico de $80, o maior em 2 meses. O novo ano começou seguindo a tendência de alta. Na sexta-feira, a Brent fechou em quase $79 o barril e a West Texas Intermediate em quase 74. Na esteira da corrida pelos trajetos marítimos, o Egito está aumentando a taxa de passagem pelo canal de Suez em até 15% a partir deste mês, elevando drasticamente os custos de transporte de petróleo e contêineres. As artérias pelas quais passa 90% do comércio mundial estão ficando bloqueadas. Lê-se em um artigo do Telegraph. O que já é muito ruim vai ficar ainda pior. O comércio global poderá ter em 2024 sombrio, prevê o mesmo artigo. O seu autor, um ex-oficial da Marinha Britânica chamado Tom Sharp, recorda que historicamente a Marinha Real foi o garantidor da segurança marítima e que hoje esse papel cabe à Marinha dos Estados Unidos, que é um papel cuja sua falta de combate no Mar Vermelho sugere que está cada vez mais cansada de assumir. Talvez não seja exatamente cansaço, mas impotência. A operação naval anunciada pelos Estados Unidos para desbloquear o Mar Vermelho desmoronou antes mesmo de começar, com vários países aliados dos americanos pulando do barco, com perdão pelo trocadilho. A Marinha americana, praticamente sozinha, ainda não teve coragem de realizar nenhuma ofensiva contra as posições dos Houthis, responsável pelo que o Wall Street Journal chamou de a ameaça mais significativa à navegação global em décadas. A pior notícia para os americanos é que Bab al-Mandab e o Mar Vermelho, cujo fechamento já foi o suficiente para sangrar Israel e seus criadores, podem ser apenas o começo de uma hemorragia fatal. O Irã e seus aliados ainda têm muitas cartas na manga, como o bloqueio do Mediterrâneo e o Estreito de Hormuz, e de outras passagens vitais. Por exemplo, Hormuz passa cerca de metade do carregamento mundial de petróleo, e o fechamento deste estreito causaria a quebra do mercado petrolífero e financeiro, segundo os analistas. As fundações do sistema comercial global estão tremendo, comenta Sharp. A previsão de que um bloqueio completo do Mar Vermelho poderia custar $10 milhões por dia a Israel, enquanto a entidade sionista não encerrar seu genocídio em Gaza, e com este continuando ao longo de 2024, como já reconhece o próprio Nathan, os custos da guerra deverão ser iguais a 10% do PIB de Israel. O Ministério das Finanças estima que, caso ela dure até fevereiro, isso vai custar $14 bilhões, quase triplicando o déficit orçamentário. Economistas consultados pelo Washington Post preveem uma contração econômica para este ano e estimam que os prejuízos para a economia israelense serão piores do que os causados pela pandemia do corona. A crise de Israel é a crise dos Estados Unidos. Mesmo com todos os seus esforços de guerra, Israel está perdendo para o Hamas a resistência palestina. Se essa derrota fosse apenas em Gaza, já seria um desastre. Mas ela é mais ampla, os Estados Unidos não queriam. Uma expansão do conflito para outras frentes, mas ela já é uma realidade. Surgem informações de que os Estados Unidos já admitem que estão se preparando para uma guerra aberta no Oriente Médio. Além dos Houthis no Mar Vermelho, as bases americanas já sofreram mais de 120 ataques na Síria e no Iraque. E o que começou com uma troca de mísseis no sul do Líbano já evoluiu para um confronto mais amplo com o Hezbollah. Alguns soldados que estão se borrando diante do Hamas provavelmente sairiam correndo dos 100 mil efetivos e dos 150 mil mísseis do Hezbollah que estão apontados para o território palestino ocupado. O Hezbollah tem uma infraestrutura imensamente maior que a do Hamas e já derrotou Israel 2 vezes. Em 2000 e 2006, os oficiais americanos estão muito preocupados, segundo o Washington Post, porque uma guerra aberta contra o Hezbollah custaria muito caro a Israel, que não seria bem sucedido da empreitada. A alta cúpula militar israelense parece ter percebido que não adianta executar um genocídio em Gaza e ao lado da chacina contra civis resolveu, depois de 3 meses, tentar cortar a cabeça da fera. O assassinato do número 2 do Hamas, Salem al-Awari, em um ataque seletivo em Beirute, comprova que o massacre de mais de 20 mil pessoas em Gaza é pura crueldade e não tem como algo a mais.
mas sim a população indefesa. Ao bombardeio do sul da capital libanesa, soma-se a eliminação em Damasco de seu Razi Mousavi, conselheiro sênior do Corpo de Guardas Revolucionários do Irã e coordenador da aliança militar com a Síria. Hussein Azbek, um líder do Hezbollah no sul do Líbano, e a morte de Raji Mustaki Talib al-Said, alto-chefe militar das Forças de Mobilização Popular Iraquianas, por ataque americano a partir de uma base militar no Iraque. O atentado reclamado pelo Estado Islâmico em Kerman, que matou quase 100 iranianos, coincidiu com a sequência de assassinatos promovidos por Israel. Os Estados Unidos, obviamente, deve suspeitar-se de seu envolvimento. Contudo, ao invés de significar vitórias importantes para Israel, esses feitos só fizeram aumentar as hostilidades contra os sionistas. Esses ataques estão inflamando ainda mais os ânimos anti-americanos no Iraque e no Líbano. O Irã disse que vai responder ao assassinato de Mousavi, ao ataque em Kerman, e até mesmo o governo iraquiano, pressionado pela sua população e pelos grupos de resistência armada, declarou abertamente que vai acelerar a retirada da presença militar dos Estados Unidos. Outro fator preocupante para Israel são os 2 milhões de palestinos que vivem dentro dos territórios ocupados. Se as frentes em Gaza, Cisjordânia, Síria, Iraque, Líbano, Iêmen e possivelmente Irã poderiam destruir a entidade sionista por fora, os palestinos de dentro de Israel poderiam implodir essa colonização. E certamente eles são influenciados pelos sentimentos antisionistas, anti-imperialistas, exalados das frentes da resistência. Se as guerras coloniais dos Estados Unidos são realizadas a milhares de quilômetros de distância de seu território, Israel não tem esse privilégio. Ele mesmo é como um parasita que só existe dentro do próprio ou próximo dos territórios conquistados ou que busca conquistar. Se Israel está dentro da Palestina, fazendo com que uma derrota como aqui se apresenta tenha consequências sem precedentes para a própria existência do Estado parasita. Os americanos tentam apaziguar a situação para não se afogar ainda mais na área movediça, mas ao mesmo tempo continuam alimentando a máquina genocida. Israel. Washington envia 3,8 bilhões de dólares em apoio militar anual aos israelenses, além de vender centenas de milhares de dólares de bombas, mísseis e cartuchos para 2024. Já foi aprovado um financiamento de mais de 14 mil milhões de dólares e no final de dezembro o governo anunciou que venderia 147,5 milhões de dólares adicionais em munições e outros equipamentos militares, com a justificativa de que existe uma emergência que requer a venda imediata a governos de Israel. Fica claro que o único beneficiado por uma guerra dessa generalizada no Oriente Médio é a indústria bélica norte-americana, que no entanto é o setor mais poderoso do regime imperialista do país, e é ela quem dá as cartas em Israel, jogando a linha na fogueira dos fundamentalistas de Netanyahu, assim como faz na Ucrânia para os falcões da indústria militar dos Estados Unidos. Quanto mais guerra, mais lucros. Só que, mesmo despejando milhares de milhões de dólares na máquina genocida de Israel, pintada pela propaganda como uma das mais modernas e tecnológicas do mundo, estão perdendo a guerra. A fragilidade militar israelense ficou descoberta com a sua incapacidade de conter a tempestade al-Aqsa. Assim como a Hamas viu a enorme crise política e social em Israel como uma oportunidade de ouro para iniciar a operação de 7 de outubro, o Irã certamente está vendo o fracasso militar israelense como uma oportunidade de ouro para desencadear a guerra final de libertação regional. Este é um momento de maior fraqueza de Israel em toda a sua história, ao mesmo tempo que a resistência contra a entidade usurpadora está mais forte do que nunca. A crise de Israel é a crise dos Estados Unidos e vice-versa. Não apenas o Irã, mas também seus aliados da China e Rússia percebem essa fragilidade e estão esfregando as mãos. A humilhação para os talibãs foi a comprovação para o mundo de que o imperialismo norte-americano já não é mais o mesmo de antes, que está em queda livre. Após ela, os Estados Unidos não conseguirão fazer nada contra a Rússia e agora estão tentando evitar uma expansão da guerra pelo Oriente Médio. E se for preciso, poderiam rifar Netanyahu, como já fizeram inúmeras vezes na história com seus peões desastrados. A dominação imperialista, como conhecemos, está claramente ruindo na nossa frente e a um ritmo impressionantemente acelerado. Afeganistão em 2021, Rússia em 2022, Palestina em 2023. A crise de popularidade de Joe Biden está diretamente relacionada com isso. Ele não tem unanimidade nem mesmo dentro do establishment americano. Ao invés de estabilizar o país e retomar sua dominação mundial, fez o contrário, tendo essas 3 derrotas históricas ocorridas nos 3 primeiros anos do seu mandato, algo inédito, pelo menos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Não surpreenderá se Biden for derrotado nas eleições deste ano. Trump não perdeu nem um pouco de sua popularidade, mesmo com as perseguições sofridas, e como ocorreu em 2016, uma parte significativa dos grandes capitalistas poderá apoiá-lo, dado que o governo Biden está sendo um desastre para a maioria deles. Mas infelizmente para eles agora, mais do que nunca, está valendo o velho ditado:
se correr Bishkek, se ficar Biscom, a crise estrutural histórica irreversível, o máximo que pode acontecer é estancar levemente o sangramento para reduzir o volume da hemorragia desse corpo doente e agonizante que é o sistema imperialista mundial. Uma contradição é que, embora para os mais poderosos Estados Unidos as guerras signifiquem mais lucros, em termos de interesse do conjunto do regime, guerras simultâneas em diversas frentes não são viáveis, pelo contrário, são um hecatombe. A expansão da guerra na Palestina poderá levar simplesmente à destruição do Estado artificial de Israel. A situação só não se transformou ainda em uma insurreição generalizada porque a resistência armada palestina, libanesa e iraquiana deve estar sendo aconselhada pelo Irã e por China e Rússia a não optar ainda pelo tudo ou nada, o que prejudicaria os estados da região, muito comprometidos com o Ocidente, mas também aliados importantes dessas potências regionais, e poderia precipitar, a seu ver, uma guerra mundial que, embora potencialmente enterre de vez o regime imperialista que o oprime, também abalaria as estruturas dos seus próprios regimes políticos internos. Como consideram os estrategistas da Casa Branca do Pentágono, é um pilar de dominação dos Estados Unidos na política mundial. Ele é resultado da necessidade das potências imperialistas lideradas pelos Estados Unidos dominarem o que o geopolítico norte-americano Halford Mackinder chamou de Heartland, já tendo os mares sob o seu controle, como lembrou Tom Sharp e como Alfred T. Mahan estabeleceu como condição para a dominação do mundo. Os Estados Unidos precisavam controlar aquela região do Oriente Médio para assegurar o seu controle de todo o sistema global. Por isso Israel não pode ser perdido, porque esse é preposto que garante o controle do Heartland. Se for perdido o eixo do mal, Rússia, China e Irã é quem dominará essa região, o que significa o fim de um dos mais fundamentais pilares da atual ordem mundial pós-1945. Estamos vendo que a dominação dos mares também está grandemente enfraquecida com a impotência de desbloquear o Mar Vermelho dos Houthis, rebeldes que sequer controlam todo o pequeno e miserável Iêmen. A queda de Israel levará mais cedo do que tarde a queda inevitável dos Estados Unidos como potência hegemônica, e a queda dos Estados Unidos como potência hegemônica só pode levar ao desmoronamento completo da ordem imperialista internacional, que verá cada vez mais acontecimentos dramáticos como os do Afeganistão em 2021, a Rússia em 2022 e a Palestina em 2023 nos próximos anos. Taiwan pode perder sua posição de economia mundial devido à dependência da China. Especialistas alertam que Taiwan, atualmente ponto central na produção global de semicondutores, está em risco de perder sua posição na economia mundial. O relatório, uma rachadura no escudo de silício, o que aguarda a economia taiwanesa em 2024, revisado pela Sputnik, destaca a crescente ameaça devido à transferência de produção tecnológica e aos desafios econômicos acumulados. A economia de Taiwan é fortemente dependente das exportações de semicondutores, sendo o centro mundial de produção desses componentes. Em 2022, as exportações de circuitos integrados do território alcançaram a marca impressionante de 184 bilhões de dólares, representando quase um quarto do produto interno bruto da ilha. No entanto, os especialistas apontam para dois grandes riscos que podem comprometer essa posição. O relatório destaca que as complexas cadeias de abastecimento globais essenciais para a produção de chips tem parte significativa passando pela China. A análise aponta dois eventos chaves que podem mudar a relação econômica entre China continental e Taiwan. O lançamento do Chip 4, uma aliança liderada pelos Estados Unidos entre o Japão, a Coreia do Sul e Taiwan, e as eleições de janeiro de 2024 em Taiwan. A participação ativa na aliança poderia acelerar o desenvolvimento de chips pela China e aumentar a concorrência no mercado. No entanto, as eleições presidenciais emergem como fator crítico de incerteza. A vitória dos candidatos da oposição, Kuomintang, e do Partido Nacional de Taiwan poderia resultar em um maior envolvimento com Pequim, possivelmente desacelerando o progresso da aliança com os americanos. Além dos riscos associados à China, a economia de Taiwan enfrenta desafios adicionais, incluindo a diminuição da demanda devido ao abrandamento da economia global, a aceleração da inflação, o aumento das taxas de juros e as preocupações relacionadas a mudanças climáticas e transição energética. A demografia também surge como uma questão crítica, com
uma escassez crescente de especialistas qualificados e uma rápida redução da população em idade ativa,